Boa tarde, estou no terceiro ano, tudo bem? Fazendo aqui uma revisão de história. Semana passada eu fiz a revisão na sala, né? Como faltaram alguns alunos, e também aqueles que assistiram poderão estar revisando novamente, tá certo? Estamos estudando a história do Brasil, é importante esta compreensão, tá bom? Muita atenção. Os primeiros grupos. Quem foram os primeiros grupos que habitaram o nosso território? Foram os portugueses? Ou foram os índios? O que vocês acham? Então, em 1500, né, saiu uma caravana de Portugal rumo à Índia, né? E eles fizeram esse transporte através de caravelas, né, no mar, e acabaram se perdendo durante esse trajeto, né? E chegaram a um território diferente, né? Onde existiam os habitantes que viviam nus, com roupinha de penas. E os portugueses imaginavam que estavam na Índia, né? E eles chamaram esses habitantes de que nome? Como foi que eles chamaram? Índios, né? Então, nesse período, nosso território não era chamado ainda Brasil, né? O primeiro nome que os portugueses deram para o Brasil foi Terra de Vera Cruz. E aí foram dando outros nomes até chegar ao nome Brasil, tá certo? Os portugueses eles começaram a extrair nossas riquezas, né? Tudo levavam para Portugal, né? O Brasil era totalmente dependente de Portugal. Uma das primeiras riquezas foi o pau-brasil. Eles extraíram a tinta, né? Para pintar as roupas. Tinha alto valor comercial. E para trabalhar nesta derrubada do pau-brasil, né? Que mão de obra eles utilizavam? Será que era eles mesmos que faziam esse serviço braçal? Não, eles utilizavam os índios, né? Escravizavam os índios para trabalhar nesta lavoura. Depois vieram os engenhos de açúcar, né? E para trabalhar nos engenhos de açúcar, os portugueses trouxeram o pessoal de outros países, né? Os continentes, né? Vieram os africanos, né? Os negros. Vieram trabalhar nos engenhos como escravos, né? E os primeiros povoamentos, as primeiras casas, vilas, né? Foram surgindo perto dos engenhos. Os portugueses eram chamados de colonos, por isso o nome colonizadores, né? Porque eles eram chamados de colonos, né? Já em 1549 vieram também outro grupo de portugueses para o Brasil, que foram os jesuítas. Por que esse nome jesuítas? Lembra algum nome? Jesus, né? Lembra o nome Jesus. Eles também eram chamados Companhia de Jesus. E o que eles vieram fazer aqui no Brasil, será? Trabalhar nos engenhos, para o Brasil. Eles vieram para pregar o catolicismo, né? E também fundar escolas, né? A história da educação começa aí a partir dos jesuítas, né? Depois, para o processo de povoamento do Brasil, né? Outros grupos foram importantes, né? Dentre eles os bandeiras, que também eram chamados de bandeirantes. E o que eram os bandeirantes? Eram expedições realizadas, né? Para procurar ouro e também para capturar os índios, né? Capturar os índios para trabalhar nas lavouras e também com o objetivo de encontrar ouro, né? Eles andavam armados, aqui é a imagem deles, né? E estes bandeiras, eles saíram, né? Ele saiu aqui dessa faixa, né? Litorânea aqui. Essa faixa aqui é chamada de litoral, né? Porque aqui é o mar, né? O Oceano Atlântico. E aqui essa parte do Brasil, que é mais central, é chamada de interior. Então, os bandeiras, ele saiu aqui, ó, né? Essa região aqui, destino ao centro do Brasil aqui, né? A procura de índio também de ouro, né? Outro grupo também foram importantes, né? Os tropeiros foram importantes também para o povoamento do Brasil. Então, quando os bandeiras saíram daqui, né? E encontravam ouro, né? Encontravam ouro. E aí, só que eles não tinham comidas lá, não tinham roupas, não tinham ferramentas. E estes tropeiros eram homens, né? Que andavam com as tropas de mulas, burros. E levavam, né, mantimentos até este povo aqui que estava lá na região do ouro, né? Da prata. E estes povos foram importantes porque durante esse trajeto aqui, né? Eles paravam, né, para se alimentar, para descansar. E essas paradas foram surgindo alguns povoados. Posteriormente se transformaram em vilas e depois em cidades, tá certo?
Outro grupo também importante foram os vaqueiros. As plantações de canas ficavam nessa faixa litorânea aqui, né? Geralmente os gados ficavam perto das plantações e os gados acabavam comendo as canas, né? E estes vaqueiros, eles tinham o papel de levar estes gados, né? Transportar esses gados até mais o interior do Nordeste, né? E durante esse transporte, né? Eles também paravam, né? Descansavam. E onde eles paravam, né? Foram surgindo os primeiros povoamentos, as vilas, e depois se transformando em cidade, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido um pouco, né, da nossa história, dos primeiros povoamentos, e bons estudos, tá certo? Boa avaliação.